Que a paz do Senhor venha estar na sua casa. Pois bem, o que é ser um cristão jovem, solteiro, nesse tempo? A verdade é que não é diferente do tempo passado, não é diferente da antiga aliança, do Velho Testamento. Porque a vida de jovem, nós sabemos que ela não muda. Muitas das vezes o adolescente fica na adolescência rebelde, ignorante, acha que sabe de tudo, né? A vida do ser humano é um ciclo e nós às vezes achamos que nós somos muito diferentes, mas na verdade não, nós somos muito parecidos. Você vai ver que no Velho Testamento havia um jovem, se você nunca ouviu falar dele, você vai ouvir, mas eu tenho assim, quase toda certeza que você já ouviu falar dele, por mais que você não vá à igreja, talvez. Já ouviu falar dele em filme, talvez em novelas da Record, quem sabe. José. Você vai ver que José era um jovem. E nessa juventude de José, onde nós bem sabemos que o libido está lá em cima, José ele recusou se deitar com a mulher de Potifar, mesmo ele estando sozinho, mesmo sabendo que ninguém, olhar humano, iria ver o que ele estava fazendo com ela. Só que a Bíblia deixa bem claro que José falou assim: longe de mim pecar contra Deus. No tempo de hoje, se fosse hoje, atualmente, acontecesse essa mesma história, será qual seria o apelido que eles iam colocar em José, por José ter recusado ficar com a mulher de Potifar? Pensa aí. Pensou? Pois é, José hoje poderia ser chamado de gay, não gostar de mulher. Só que a questão aqui não é de ele não gostar de mulher. A questão é que ele não querer pecar contra Deus. Não significa que o homem, o jovem, o adolescente, ele deixar de ter relação sexual com alguém é porque ele não gosta de mulher. Não. Simplesmente ele não quer pecar, porque sexo só depois do casamento. Se fosse no tempo de hoje, José hoje seria taxado de um monte de coisa. Muita coisa. Você sabe disso. É bem notório isso. Nós vemos também 3 jovens na Babilônia, no livro de Daniel, que a Bíblia diz que o rei construiu uma estátua bem grande para a sua própria adoração. Só que a Bíblia também diz que esses 3 jovens eles não se prostraram diante da estátua que o rei tinha construído, e por isso eles foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, porque eles escolheram não se dobrar diante de deuses estranhos, diante de estátuas, diante de tudo que poderia ser chamado de deuses com D minúsculo. Eles preferiram não se dobrar, porque adoração é só a Deus. A Bíblia diz que adorar só a Deus. Então você vai ver que foram jovens. Como não falar de jovens, falando do livro de Daniel e não falar do próprio Daniel? Você vai ver que Daniel também na Babilônia, presta atenção, ele era um hebreu ou um judeu. Ele vai governar a Babilônia. Ele não era governado, não. A Bíblia ainda diz que em Daniel havia um espírito de excelência. Ou seja, Daniel era uma pessoa que tudo que ele fazia bem. Por isso que ele reinou, ele governou por muitos anos a Babilônia. Por quê? Porque o que ele fazia bem. Eu estou falando de jovens. Você vai ver que Daniel não foi influenciado pela Babilônia. Não. A Bíblia diz que Daniel que influenciou. Ele era tão excelente que ninguém assentava aonde ele assentava. Por quê? Porque ele foi muito bom no que ele fazia. No tempo de hoje nós vemos que os jovens eles estão sendo muito influenciados por essas coisas do mundo. Gente, presta atenção. Pensa comigo, será que é certo um jovem cristão ouvir música do mundo? É só uma reflexão, é só para você pensar. Será que é certo um jovem cristão
ouvir música do mundo? Se a Bíblia própria diz que o amor do mundo é inimizade contra Deus, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Será que as músicas que às vezes os jovens estão ouvindo, será que estão glorificando a Deus, estão exaltando a Deus? Porque você vai ver que o cristão em si, Paulo vai dar uma recomendação assim tremenda. Ele vai dizer assim que os jovens cristãos solteiros, né, vamos exemplificar aqui, que procurar agradar ao Senhor. Está solteiro, procura agradar ao Senhor. E como não se falar de solteiro na juventude, como não falar de solteiro falando de juventude, falando de adolescência, porque geralmente é nessa fase que o cristão está solteiro, está sem ninguém. Mas o que se vê hoje é as pessoas elas estão numa coisa que elas têm que casar, uma coisa que elas têm que ter família. Tá errado? Não, tá errado. Por isso que a Bíblia diz que o homem vai frutificar, o ser humano é para frutificar mesmo. Só que o que está acontecendo é que as pessoas estão esquecendo que tudo isso é um processo. Às vezes o que se vê é os jovens não podendo ver uma menina entrando na igreja, que já fica achando, será que essa é minha varoa? Será que essa é minha escolhida? O que se vê é uma coisa assim, que as pessoas elas estão achando que elas têm que construir família logo. Mas não, tudo é um processo, tudo é uma escolha, tudo é oração. Você imagina que dentro de uma vida, de um ciclo, de uma vida cristã, nós oramos para tudo. E às vezes, dentro dessas orações, pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 3 anos. Claro que às vezes pode acontecer rápido, só que nem sempre é assim. O que se vê às vezes é um jovem desesperado para casar. Não, meu amigo, não é assim. Tudo há um tempo debaixo do céu. Quando você vê Eclesiastes 3:1 falando sobre isso, você vai ver que são para essas coisas. Aqui não entra a salvação. Muitas das pessoas usam esse texto para falar assim, no dia que Deus quiser, no tempo de Deus eu vou aceitar Jesus, no tempo de Deus eu vou... Não, e se Jesus voltar, será que se Jesus voltasse hoje e você estivesse em Cristo, ia estar no tempo de Deus? Não. O tempo de Deus de salvação já é agora, no momento. Só que essa Eclesiastes 3 está falando sobre essas coisas. Há tempo de chorar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de viver, há tempo de morrer, entendeu? Então tudo é um tempo. O que nós temos que fazer é orar, ter um devocional com Deus, agradar ao Senhor, buscar o Senhor com fervor. É por isso que João vai dizer, jovens, sois fortes, porque já venceste o maligno. Só que a nossa geração é uma geração que está muito dispersa, uma geração que está muito envolvida com as outras coisas. E não estamos envolvidos com Deus. E nós esquecemos que o maior relacionamento do homem é com Deus. Se você não se relacionar bem com Deus, infelizmente você não consegue relacionar bem com as outras pessoas. É por isso, gente, escuta isso aqui. Escuta. É por isso que, geralmente, uma pessoa que ela não tem um relacionamento com Deus, o relacionamento dela com as outras pessoas são péssimos. Você vê que às vezes o relacionamento dela com a mãe, com o pai, com os irmãos é um relacionamento péssimo. Por quê? Porque não tem como você se relacionar bem com as outras pessoas se o seu relacionamento com Deus for um relacionamento ruim. É por isso que o amor de Deus, quando você ama a Deus de verdade, esse amor se manifesta em amor ao próximo. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Você só consegue amar o teu próximo como a ti mesmo quando o amor de Deus já está em você. Não tem como você amar o seu próximo se o amor de Deus não estiver em você. Você só vai amar quem te ama. E a Bíblia fala que não tem recompensa nenhuma. Por isso que o amor de Cristo, quando ele nos envolve, vira um amor incondicional. Um amor que é independentemente do que a pessoa fez ou faz. Você vai continuar amando ela do mesmo jeito. Meu Deus do céu, eu já vou parar por aqui, irmãos. Sabe por quê? Geralmente, quando se começa a falar em Bíblia, palavra de Deus, quem é cristão sabe, é difícil parar. Então, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou parar por aqui.
E um pouquinho do recado que eu queria dar para vocês, eu creio que eu dei. Então, primeiramente Deus, depois relacionamento. Então você, jovem, em nome de Jesus Cristo, lembra que o que você tem que fazer é agradar a Deus, é ter um devocional com Ele, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida assim, totalmente de comunhão. Porque o resto você tem que ter certeza que Deus vai fazer, no tempo dele, Ele vai fazer. Então que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja dentro da sua casa, na sua família, e que o próprio Espírito Santo te converta e te convença, em nome de Jesus Cristo. Amém?